Já aconteceu de você conhecer alguém que é super bom tecnicamente, que você sabe da competência que a pessoa tem, só que é nítido que essa pessoa não consegue se vender à altura do quanto ela é boa? Se já aconteceu, esse episódio é para você, porque hoje eu trouxe um convidado no JCast para a gente falar sobre a importância da comunicação para profissionais que trabalham com tecnologia. Então, já te convido, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, porque toda semana vem algum convidado de peso para a gente falar de temas variados, mas todos ligados à comunicação, posicionamento e oratória. E manda para os amigos também que você sabe que são bons, que têm competência e que precisam sempre estar se vendendo à altura, que é sobre isso o nosso JCast. Hoje eu tô aqui, queridos, ele é garoto de programa, vocês já vão entender, ele vai explicar para vocês o que isso significa, nômade digital, paraquedista, e essa pessoa fala uma linguagem universal, e é sobre isso o tema do JCast. Com vocês, Felipe Ramos, também conhecido como Felipe Meriga, certo? Isso, exatamente. Felipe. Muito obrigado, Jennifer, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, participando disso. Vou ter que explicar, agora o garoto de programa, né? Porque já está todo mundo assim, pô, quem que ela convidou para esse podcast? Explica. Então, é só um trocadilho aqui, porque eu trabalho com programação. Na verdade, eu ajudo empresas americanas a conseguirem soluções inovadoras através de programas de computador, meus amigos, tudo bem? Por isso, garoto de programa. Por isso, garoto de programa. Mas quando eu li pela primeira vez, eu falei, que isso? É que tá na minha bio do Instagram, né? Eu deixei lá, mas é pra causar, é pra polemizar mesmo. É um gancho, né? É um gancho. Chama atenção, pelo menos capta a atenção das pessoas. E, antes da gente começar, daqui a pouco você vai contar a tua história, tudo, mas a gente estava conversando aqui, faz 2 anos que você fez a mentoria, o Método JK online, certo? Exato. E a gente preparou um quadro pra gente ver o teu antes e depois. Então, como que foi a história? O Felipe fez o Método JK online e logo depois, alguns meses depois, porque ele não morava aqui em Londrina, e alguns meses depois você se mudou, né? Isso. E aí você veio pro método presencial e imersivo. Vamos ver seu antes e depois? Vamos, manda ver. Então, como era online, né? Você tinha que fazer do jeito que dava. Ó. Gente, que engraçado. Eu lembro que eu implicava muito com o gesto, porque você só fazia esse gesto pro lado, né? E ainda faço, mas eu tenho uma gama policiada maior hoje. Ó essa no presencial. Ó, melhorou, emagreci. Ó como a gama de gestos aumentou. Sim. A pausa agora também. foi. Agora, o outro pode. Aí, ó, foi pro outro lado também. Gosto da pausa, da conexão visual. Muito bom. E o que te levou a fazer o método JK na época, mesmo que online? Eu senti que eu precisava melhorar essa parte de comunicação, não só no emprego, mas também eu tenho alguns projetos paralelos, eu já tive, né? Uhum. Eu tenho um canal do YouTube antigo, antigamente eu ajudava, no meu Instagram eu ajudava pessoas, programadores a conseguirem emprego fora do Brasil, e eu estava voltando com esse projeto. Então, como eu ia gravar vídeos, eu ia falar com pessoas, eu senti a necessidade disso, e tanto pelo profissional também, né? No dia a dia. Eu conseguia me comunicar, mas eu queria me comunicar com mais assertividade e autenticidade. Às vezes, eu acho que a única coisa, e é até legal que você começou com o garoto de programa, porque a coisa mais importante que eu aprendi nas duas mentorias foi a questão de autenticidade. Legal. Às vezes, principalmente quando eu trocava para o inglês, eu achava, às vezes eu sou meio zoeiro assim, né? E eu achava que quando eu trocava ou quando eu ia falar alguma coisa séria, eu mudava e eu não era eu. Uhum. Então eu acho, e isso foi principalmente na outra imersão que nós fizemos presencial aqui em Londrina, eu percebi muito disso. No primeiro dia eu estava meio travadão e depois do segundo eu falei, esse é meu jeito, vamos. Ai, que legal. Mas porque quando a gente pensa em profissionais dessa área, pelo menos eu, imagino aquele nerd tradicional que não fala direito, que fica trancado no quarto, no computador. Você nunca foi esse perfil? Depende. Como assim? Depende. Antigamente eu era. Ah, é? Já fui. Muita gente fala pra mim, mas você não tem como você ser introvertido, você é extrovertido.
Falei, mas é porque eu acho que eu treinei. Entendi. Mas você não era comunicativo, então, antes? Não, nunca fui. Você tinha esse perfil mais técnico, Mais técnico. E aí depois, quando eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a prestar atenção nesses pontos e falei assim, pô, preciso melhorar isso. Então comecei a me colocar em situações em que eu conseguia desenvolver a comunicação. Não só, assim, tenho que falar em público qualquer dia, subo lá e falo. Mas às vezes eu tô num lugar assim, fazer amizade com outras pessoas. Hoje se vira, mas nem sempre foi assim. Não, nem sempre. Tá, então pra gente começar, eu queria entender um pouquinho a tua trajetória, para o pessoal entender também. Sim. Né? Porque hoje você tá em Londrina, mas você também já viajou, já morou fora. Então me conta como que você entrou para esse universo de programação. Hoje já fazem 11 anos que eu já faço programa. Eu não gostei, essa eu tinha que mandar. Mas... Tá, faz 11 anos que você faz programa. Que eu faço programa. Na verdade, eu sempre tive o sonho de viajar ao mundo. De viajar ao mundo e morar fora do Brasil. Eu acho que todo mundo... Viajar, eu acho que é unânime, né? Que nem Sim. pipoca, todo mundo gosta. Não sei, eu acho que todo mundo gosta de pipoca. Mas eu sempre tive esse sonho e eu quis alinhar minha carreira a esse sonho. Eu comecei a cursar engenharia elétrica na UEL, na época, e eu vi que isso, com a engenharia, seria muito difícil eu conseguir ir para fora. E na programação, existem diversas linguagens de programação, só que elas são únicas. A mesma linguagem de programação, se eu trabalho aqui com a linguagem X, eu vou trabalhar com essa mesma linguagem X em outro lugar. Então, o que eu preciso fazer é só a troca do português para o inglês, português para o alemão, para o japonês, depende de onde eu vou. Enfim, aí eu percebi isso na época e comecei a treinar sozinho. Procurei na internet. Eu acho que programação é uma área que você consegue treinar muito bem pela internet. Não estou falando que não é para vocês não fazerem faculdade, mas você consegue se capacitar assim de forma online. Diferente de muitas outras carreiras tradicionais, por exemplo, você não vai ser atendido, operado por um médico que viu no YouTube. Aprendeu no ChatGPT. Enfim, mas eu consegui aprender muita coisa, claro, depois busquei cursos, não tenho graduação, mas eu usei isso como um caminho para conseguir o meu sonho, que era viajar ao mundo, porque eu vi que essa seria a forma mais fácil, aliada ao meu propósito, para que eu conseguisse chegar nesse ponto. Mas você acha que tem um perfil... Porque, por exemplo, beleza, você aprendeu estudando sozinho. Você pode me colocar 5 anos estudando isso, que eu não vou aprender isso. Porque eu acredito que não tem a ver também com o meu perfil, com o meu talento. Existe um perfil, pelo menos... Lógico, não dá para generalizar, mas meio que um padrão de pessoas que teriam facilidade com essa área? Tem sim. Como que é, então? Por que você conseguiu aprender rápido? Assim, qual que é esse perfil? Eu acho que são de pessoas curiosas, principalmente. Muitos programadores são pessoas que estão sempre ali buscando o porquê das coisas. Então, por que isso aqui funciona assim? Aí o cara vai lá, sabe, gente, funciona? Mesmo? E aí dentro dessa gama aí tem pessoas que são mais curiosas, tem pessoas que são muito autodidatas, por exemplo, mas eu vejo que essa é a característica principal entre as pessoas que trabalham. Não só programador, quando a gente fala profissional de tecnologia, a gente está falando de pessoas que trabalham com suporte, analista de dados também, que às vezes tem uma pegada mais voltada ao marketing, mais ao negócio da empresa, mas ainda são profissionais de tecnologia. Mas o que os garotos de programa fazem? O que vocês fazem? Qual é a função de vocês? Colocar uma frase aqui para tentar resumir. Na verdade, os programadores eles transformam ideias de negócios em programas de computador, em aplicativos, que seja, para resolver problemas do mundo real. Sejam esses problemas financeiros, de empresas da área de finanças, da área da saúde, da área da advocacia, que seja. Então, resolver problemas, facilitar a vida de empresas, de pessoas, através de aplicativos e programas de computador. Entendi. Facilitar a vida das pessoas, basicamente é isso. Facilitar. Assim como todo mundo sabe que tecnologia facilita a nossa vida. Total. E aí beleza, você começou a estudar. Qual que foi seu primeiro emprego? Foi aqui, já foi fora? Como que foi isso? Boa. O meu primeiro emprego foi e que foi quando eu tive a virada de chave, porque eu estava fazendo engenharia elétrica e eu não queria
continuar o curso, mas eu já estava no final. Mas você fez engenharia elétrica onde? Aqui? Na UEL, em Londrina. Ah, tá. Então você morava em Londrina nessa época. Tá. Uhum. E aí eu continuei fazendo o curso. Meu primeiro emprego foi como estágio em uma empresa de automação, perto da CEL, aqui em Londrina. Uhum. E aí lá eu ia entrar como engenheiro eletricista e estava faltando uma vaga de programador. Aí eu consegui me enfiar no meio ali, eu falei, não, eu preciso entrar nisso aqui, porque eu já estou aprendendo sozinho, mas aí eu já tenho alguma experiência prévia, porque aí quando eu for aplicar para alguma vaga, eu não vim pelado, sem experiência nenhuma. E esse foi meu primeiro emprego. Depois eu tive um emprego, minha única experiência com engenharia, que foi tenebrosa. Por quê? Foi lá no Shopping Catuaí. Logo depois que eu me formei, eu consegui um emprego que era durante 2 meses para trocar todas as lâmpadas do shopping. Eu ia ser o engenheiro da obra. Só que foi basicamente assim, Jennifer. Eu cheguei no dia lá, tinha acabado de me formar, tinha outro engenheiro lá, ele falou assim, a obra vai ser assim, assim, assado, vocês têm que trocar a lâmpada daqui, tem que trocar isso aqui, e amanhã eu vou para São Paulo, tá? Aí eu falei, mas como assim? Não, eu vou ser o engenheiro responsável da obra. E aí ele me deixou de lá, foi legal para aprender, mas era um shopping, todas as reformas são das 11 da noite às 8 da manhã, 9 da manhã. Não. Então era esse horário tenebroso. E a responsabilidade. E eu lidava com um monte de peão. E era peão que trabalhava, era gente de tudo quanto é tipo. Tinha peão da Fundação Casa, tinha ex-presa. Não, só tem não dá pra falar aqui no podcast, vai ter cada história desse trabalho aí, foi 1 mês só. Mas aí não quis essa área e aí... Aí depois eu consegui outro emprego aqui em Londrina e fui pulando de galho em galho. Cheguei a ter startup também, aqui em Londrina, e fui pulando de galho em galho. E como que surgiu essa oportunidade de trabalhar para uma empresa fora? Como você galgou? Porque depois você passou a ajudar as pessoas que queriam trabalhar fora do país. Mas como que você chegou nisso? Qual que foi essa virada, esse pulo? Eu acho que linka já com o que eu falei nessa última, que é sobre a startup. Aí fui passando por diversas empresas aqui da região de Londrina, né? TCS, CSG, empresas grandes daqui. E eu percebi que o Brasil, eu já estava com o meu plano de internacionalização na época, né? Todo dia eu treinava um pouco de inglês no espelho, ficava que nem um tonto lá, falando, olhando pro espelho. Eu ficava fazendo pitch, às vezes. Tudo em inglês? Tudo em inglês. E às vezes só, na época, isso eu falo que ajuda muita gente a treinar o inglês, tem alguns sites que geram tópicos randômicos para você, tipo filme. Como assim? Não, ele gera um tópico para você falar, um assunto. Ah, tá. Aí ele fala tipo filme, academia, sei lá, qualquer outra coisa, chocolate, pizza. Aí você tem 1 minuto para falar. Aí tipo, eu sorteava um assunto, botava 1 minuto no cronômetro, tem que falar 1 minuto sobre pizza em inglês. Eu ficava treinando sozinho. Mas o bom é que você pega muita fluência. Aí isso ajuda na entrevista, porque quando o cara te pergunta alguma coisa, você já manda na lata. Mas enfim. E aí eu percebi que no Brasil, voltando na sua pergunta, eu percebi que no Brasil tem uma disparidade de tecnologia que é usada com lá fora. Então lá fora eles usam coisas mais novas que estão saindo, porque é tudo criado lá, grande parte das vezes, né? Nos Estados Unidos, na Europa, na China. E aí aqui às vezes a gente usa coisas que já foram usadas lá e começaram a ser implementadas depois, meio ultrapassado. Não que nenhuma empresa daqui explore coisas novas, mas a maioria algumas coisas ultrapassadas. Aí eu pensei assim, de forma técnica, como é que eu vou conseguir me vender se eu não estou usando o que eles querem? Eu não tenho nem como me vender no quesito técnico, né? E aí foi quando eu tive minha primeira startup daqui, que foi um negócio que apareceu assim, e eu utilizei ela, na verdade, como gancho. Na verdade, no começo eu não queria nem equity, eu participei da startup, eu até falei pro meu ex-sócio, mas eu falei, eu vou usar isso aqui como um case para eu conseguir ir lá para fora, porque na startup, como ela era minha, e eu ia trabalhar como CTO, encarregado com a parte de tecnologia, eu consegui utilizar a tecnologia que eu quisesse, basicamente replicar lá de fora. Então você já tinha esse propósito quando você criou essa startup? Isso. Foi uma passagem, né? Então basicamente eu conseguiria
colocar a tecnologia que eu quisesse, que era o que estava em demanda lá fora. Então, se você quiser que eu conte mais também da startup... A gente vai resumindo. Mas era basicamente um chuveiro inteligente que a gente fazia. Meu Deus, já fez tudo, né? E porque meu ex-sócio, ele tinha 9 filhos. Ele gastava muito com banho. Entendi. E aí foi na dor dele que surgiu... Nossa, mas que dor, né? Era 8 meninos e uma menina. Caraca! E aí isso foi a ponte para você começar a trabalhar então para fora e enfim. Isso. E aí até hoje. E hoje, atualmente, o que você está fazendo? Com o que você trabalha? Atualmente eu trabalho numa empresa... Até 2 meses atrás eu trabalhava para Disney, na parte de vídeo deles. E agora eu entrei numa empresa de realidade aumentada, de realidade estendida. São cinemas 3D, que eles são espalhados pelos Estados Unidos. Não sei se todo mundo já viu. Sabe aquela Sphere que tem em Las Vegas? É como se fosse um domo, uma bola assim, um globo. E aí todo esse globo é a tela do cinema. Então a pessoa entra lá para assistir, ela pode assistir desde aqui. Se ela fizer assim, ela enxerga o resto do filme lá atrás nas costas dela. Gente, isso existe, né? Existe. Fico chocada. E aí eu tô trabalhando nos Estados Unidos só existem 2 empresas hoje. Essa Sphere, que é lá em Las Vegas, que eles são focados mais em filmes e eventos. E essa outra empresa minha que é focada em esporte. Então eles querem basicamente fazer uma imersão de como se você estivesse no estádio ali. Então você entra ali no cinema, o jogo passa bem perto, às vezes a câmera pega bem da onde do cara tá chutando a bola, assim. Aí parece que você tá do lado do jogador. Que legal. E tem torcida, tem animador, tem tudo. Os americanos são muito bons de fazer isso, né? Que legal. De criar um clima, assim, de festa no estádio. Tanto que você vai assistir beisebol, às vezes, nos Estados Unidos. Primeiro que você vai para comer, né? Tem comida pra caramba lá no estádio. E é muito... mesmo que você não entende nada de esporte, você se diverte. Que legal, gente. E aí e hoje você você ajuda as pessoas. Sim, eu ajudo programadores a se posicionarem para eles conseguirem emprego lá fora. E qual que é o principal, ou quais são os principais erros que você percebe e que impedem eles de conseguirem isso? É esse aqui, ó, do JK, comunicação. Adoro. Comunicação. Muitos programadores, porque aí a gente volta naquele assunto lá do estereótipo do nerd, né? Porque muita gente, muitos programadores, eles só querem saber coisas técnicas. E aí eles... E pensa que isso basta, né? Isso, que só ser muito bom, só manjar muito vai ser o suficiente. E aí o que aconteceu é que muitas pessoas dessa área começavam as suas carreiras, iam se evoluindo tecnicamente, mas nunca ligavam para essa parte. Eles falavam do jeito que eles achavam que tinha que falar, falavam com o jargão técnico. Claro, você está falando programador para programador, você pode, mas às vezes, eu já vi muitas vezes na minha vida o programador falando com o chefe, com o CEO, com coisas técnicas. Então, não conseguia traduzir esses 2 mundos. E, basicamente, isso começou a mudar. Eu percebi isso no começo da minha carreira, o quanto era importante. Importante para pontos como você saber se vender na entrevista, você saber criar conexão e conquistar o Ou seja, para passar na entrevista, não é só no dia a dia ali que você tem que se relacionar com as pessoas, mas para passar numa entrevista você precisa ter uma boa comunicação, né? Sim, você precisa do técnico, mas o importante é aquilo que você passa para a pessoa, é a sua intenção. Você tem diversas formas de resolver um problema, tecnicamente, mas você consegue de N formas também comunicar isso. Então, é a forma como você se porta, como você se posiciona, que te garante. Claro, se eu ir lá falar um monte de groselha tecnicamente, você também não vai entrar. Mas se eu alio esse com esse, você fica um profissional imbatível. Mas a comunicação ela é sempre o gargalo. Porque técnica tem no Google aí, você aprende com o ChatGPT, com qualquer coisa. Tá, e aí a pessoa conseguiu, porque é muito burocrático para conseguir isso? Antigamente era, hoje não é mais. Eu ajudo pessoas que, eu costumo dizer que eu quero ajudar as pessoas a não ajudarem a ter emprego fora do Brasil, mas conquistar a liberdade financeira e geográfica. Que era o que te motivava ali atrás, né? Que me motivava, porque eu queria viajar ao mundo, mas talvez tenha o Zezinho, por exemplo, com a família dele, que ele já tem filho, já é casado, ele só quer estabilidade econômica, ele quer a oportunidade de poder trabalhar para alguém para fora, ganhar em moeda forte,
poder viajar de vez em quando, mas ele está muito feliz com a família dele aqui. Então, não é passar a minha verdade para a pessoa, mas a passar a condição da liberdade. A pessoa quer morar fora, ela mora, ela quer viajar, ela viaja, ela quer ficar aqui, ela fica. Acho que liberdade é a palavra, Sim, né? liberdade é a palavra que resume. E eu penso que comunicação, eu sempre falo, comunicação liberta. Porque às vezes a gente sabe o que precisa ser dito, a gente quer comunicar. Pior coisa é, por exemplo, eu falo inglês, falo daquele jeito, né? Mas sabe quando tá enferrujado e aí você, nos primeiros... Não fala bem porque você me entendeu, Jennifer, aquela vez que você me... Inclusive, eu só acho que o único treinado da Jennifer, mentoria em inglês. É verdade, né? É. Eu tava saindo da academia. E aquele dia você me salvou. Caraca, eu lembro desse dia. E se... Porque o que eu pensei? Se eu entendi... Qual que é? Não, tá muito bom esse negócio. Porque além de ser inglês, é uma área que pra mim é grego. Assim, eu não entendo. E ficou super boa, né? E era uma apresentação rápida, não era? Eram 10 a 15 minutos, mas era na frente do monte de tubarão de tecnologia lá. Tava assim, ó. É. E quando você consegue realmente passar a mensagem, cara, é libertador. É libertador você conseguir, você sabe, você domina, e quando você vai se expressar, você sabe que você está sendo claro e falando exatamente como você gostaria. Né? Por isso que eu penso que sim, é uma das principais habilidades que as pessoas precisam ter. Agora, conta um pouquinho pra gente da tua experiência como nômade. Nômade digital, porque beleza, eu entendi. Aí nesse percurso todo, você morou fora? Onde você morou? Como que foi isso? Essa parte da tua história. O meu primeiro emprego como garoto fora do Brasil. Vamos entender como foi ser garoto de programa fora do Brasil agora, né? Internacional, ganhando em outra moeda. É um bom negócio ser garoto de programa, não é? Sim. É, então. O meu primeiro emprego fora foi na Irlanda e era presencial. Mas era bem legal, foi uma fase muito legal da minha vida, porque eu trabalhava como se fosse num MIT, num Instituto de Tecnologia, onde tem várias empresas, só que lá na Irlanda. Então eu trabalhava para a Accenture, mas eu ficava do lado de várias empresas, tipo, os prédios do lado era a Google, a Amazon, o Twitter, né? Várias empresas. Então era presencial, mas era legal que a gente conseguia entrar no prédio um pro outro, a gente conseguia se conversar, tinha happy hour depois, então para network foi assim... Legal. Foi legal. E aí, antes um pouco da pandemia, eu conheci um amigo que ele era nômade digital. Nômade digital é a pessoa que tem liberdade geográfica para trabalhar de qualquer lugar. Ela tem essa opção e ela pode trabalhar de onde ela quiser. Só que aí, nesse caso, na Irlanda, não. Você precisava estar lá, né? Era presencial. Precisava estar lá. Tá, E aí, veio a pandemia. Na época, todo mundo foi forçado a trabalhar remoto, né? Aí, nessa época, eu falei, e não podia viajar para lugares que tinham muitas pessoas. Mas eu gostava muito de rolê, natureza, esse tipo de coisa, de fazer hiking, essas coisas. E eu comecei a viajar. Eu viajava por dentro da Irlanda, ia para outro país. Mas em lugar que não tinha ninguém, então não tinha contato com ninguém, também não ia pegar Covid. E aí eu gostei muito. Eu continuava trabalhando e ia viajando. E aí logo depois que a pandemia deu uma amenizada, eu falei, mas agora quando a pandemia voltar, eu vou ter que voltar para o escritório. E aí eu não vou conseguir continuar essa vida. E aí foi quando eu comecei a pesquisar empresas que oferecem trabalho remoto. E uma das empresas chama Xteam, que é uma empresa muito conhecida entre todos os programadores, é como se fosse todo mundo quer trabalhar lá. Que é a minha ex-empresa que eu trabalhava. E é uma empresa que ela foi fundada por nômades digitais. E a premissa dela é essa questão da liberdade, a pessoa oferecer o emprego para a pessoa, mas que ela trabalhe da forma que ela achar melhor, se ela estiver entregando o resultado que é esperado. E aí você podia, era remoto, aí você não Isso, era remoto. Aí eu comecei a caçar esses caras e consegui um contato de um cara, fiz entrevista, consegui um emprego com eles. Aí foi quando eu despiroquei mesmo e comecei, a pandemia já estava de boa, ficava uma semana em cada país. Caraca, ai que coisa, ai que maravilha, que vida, Mas né? cansa, viu, Jana? Hoje eu não faço mais isso. Isso, então porque o nômade digital, o garoto de programa, resolveu cair em Londrina de volta? O que te trouxe aqui? Basicamente chega uma hora que cansa, porque tem muita coisa que é boa, mas tem muita coisa que é ruim. Inclusive todo mundo que vem de curso e fala disso é safado, não fala da parte ruim do nômade digital. Que é qual?
você não tem muita rotina. Por exemplo, eu trocava muito de país, de semana em semana. Claro, você pode ficar às vezes 6 meses num lugar, mas você não tem academia, por exemplo, eu gosto de treinar. Não fixa então, raiz, você não né? fixa raiz. A amizade é muito ruim, porque às vezes você tem amizade, você vai fazer num bar, num evento que você fez, que foi só um network ali, ou num hostel, no hotel que você está ficando, mas é muito superficial. Não aprofunda. Você não aprofunda. Aí você começa a sentir essa falta com o tempo. A falta de conexões, a falta de rotina. Isso impacta, assim, na sua produtividade, claro. E na saúde também, né? Também. Tem N formas de você melhorar a sua produtividade sendo nômade. Mas você, trabalhando no seu escritório, nunca vai ser mais... trabalhando no seu escritório, sempre vai ser mais produtivo. Não que não tenha como, mas sempre vai ser. Então tem esse lado ruim, tem a saudade da família, Imagina. saudade dos amigos. E chega uma hora que as coisas pequenas do dia a dia, elas começam a te estressar muito. Que é, por exemplo, você troca para um país, às vezes você não entende a língua. Um exemplo foi quando eu fui para a Ucrânia. Eu fui para a Ucrânia, não sabia falar nada de ucraniano. E aí fui no mercado o primeiro dia, sorte que tinha o Google, que você consegue traduzir com as fotinhas lá. Mas aí tudo que você vai comprar, você tem que tirar a foto e traduzir. É muito tempo. Você fica maluco. Tanto que até comprei carne de veado uma época, e eu achando que era carne de boi. Eu fiz lá em casa o bife, eu fiquei uma semana comendo carne de veado e não sabia. Caraca. Na Ucrânia. Mas no final, depois eu aprendi a falar não aprendi a falar ucraniano, aprendi a ler o cirílico deles, né, que é outro alfabeto. E aí eu percebi que às vezes eles só usavam o alfabeto deles, só que eles estavam escrevendo em inglês. Aí se você aprender a ler o alfabeto deles, tá de boa. Nossa, gente. Mas enfim, muda muito a cultura e, né? Aí você começa a ficar puto, porque é mercado que você tem que... Você vai no mercado, é trabalho. Você vai passear, é trabalho. Trabalho, digo, de estresse mesmo. Aí chega uma hora que você sente e fala, pô, eu tô viajando e tô puto. Então não tem porquê. Aí perde a leveza, né? Aí perde a leveza. Mas a questão da liberdade, às vezes, assim, você sabe que você tem a liberdade. Não necessariamente, como eu penso, né? Eu preciso estar viajando. Não, o fato de eu saber que eu posso... Eu não lembro quem falou isso, mas a questão foi... Eu posso comprar esse carro, mas eu não quero. Mas eu não quero. Mas eu tenho o poder, mas eu não quero. Entende? Essa é a liberdade. Senão vira uma prisão. E aí você fica refém. Sim. Agora, quais aspectos da sua comunicação... primeira pergunta. O que especificamente você acredita que o método da JK mais te ajudou a desenvolver? Qual que foi a principal diferença que você sentiu? Eu acho que foi autenticidade para falar. Porque antes, quando eu gravava vídeo, eu já percebia que antes de eu gravar o vídeo, que nem a gente tá aqui conversando, eu tava zoando, tava fazendo alguma coisa, aí a hora que começava a gravar o vídeo, eu... Mudava. Aí eu falava, pô, não sou eu. E aí eu acho que foi isso. Tanto que eu lembro até de que a gente tinha que gravar um vídeo, lembra? Lá na última imersão. E aí eu gravei um vídeo sobre para ajudar as pessoas a irem para fora. E aí o primeiro foi bem sério, assim. Aí eu lembro que na época falou, não, pode exagerar mais. E aí eu lembro que eu comparei, eu coloquei assim, ó, você tem uma nota de euro e uma nota de coisa. Qual que você vai escolher? Eu falei, como você não é burro, você vai escolher de euro. É verdade, nossa, eu lembro. E aí eu falei, eu consegui passar, mas eu na minha comunicação. Então acho que, claro, a vida é uma eterna evolução, mas eu acredito que isso foi a virada de chave. Porque como eu disse, eu treinava inglês no espelho e às vezes conseguia falar tudo que eu queria. Mas era um negócio engessado, assim. Só faltava a tua essência ali. E eu já puxo outro gancho com isso, porque quando eu fui para Irlanda, eu percebi que, ainda mais como tá em inglês, eu era muito travado, tipo, era uma pessoa seriona, sabe? E aí no começo eu percebi que até amigo tava difícil de fazer. E aí eu fazia amigo brasileiro, porque português você fala, tipo, você sabe do jeito que você vai expressar. Aí depois convivendo e também... saindo com as pessoas que eu comecei a destravar mais esse lado. Mas é uma coisa que se eu soubesse disso antes, não teria passado. Mas você acha que... Porque assim, ó, é um desafio muito grande. Sim. Porque não é só entender muito bem tecnicamente o que você faz, né? Mas você tem que não só ter uma boa comunicação, mas também uma boa comunicação em outra língua. Sim. Você acredita que isso trava ainda mais o programador?
Porque se já tem um padrão de ser um perfil um pouco mais introspectivo, mais fechado, não tão comunicativo, e ainda, se o português é difícil, você não acha que o fato de ser outra língua trava ainda mais? Trava. E trava dos dois lados, do introvertido e do extrovertido. Então, porque exato. eu tenho muito amigo, e eu cito sempre os carioca, porque eu faço parte do Mastermind, que é de programadores que eles se ajudam a conseguir emprego fora. Mesmo quem já tá, GDG. chama Programadores Sem Pátria. Não, GDG é outro grupo. Cara, tá. Enfim, aí dentro desse grupo tem um grupo de carioca, né? Carioca é desenrolado, né? Daquele jeito deles. E aí eles têm dificuldade nisso também, porque você vê eles falando inglês, e aí, é isso aí mesmo, tem que fazer não sei o que. Tá nem aí. Eles falando em português. Aí quando vai pra entrevista ele falou, Travou. eu travo, eu não consigo ser eu. E aí o cara, tanto introvertido também, o cara, eu já sou introvertido, aí quando eu vou no inglês eu fico mais introvertido ainda. Pois e aí eu travo. E, agora eu vou fazer uma outra pergunta que me veio, nem é esse assunto o tema, Vambora. mas eu sempre tive muita dificuldade de entender o que os programadores fazem, né? Foram programadores que criaram o ChatGPT. Sim, são programadores. Tá, e é uma carreira muito promissora, não é? Porque nessa era de inteligência artificial, vocês estão muito envolvidos em tudo isso. Sim. E fazem tudo isso acontecer. O que você pensa, assim, em relação a essa profissão, pensando no futuro? Quais características tem que ter o programador do futuro? Ou quem já está na área, quem já está nesse ramo, o que precisa fazer para não ficar para trás? Como se atualizar, porque é uma área que muda o tempo todo. O que você pensa? Como você enxerga daqui para frente? Eu enxergo como uma ferramenta essencial, né? Mas eu sempre falo para todo mundo, ela não pode ser muleta. Ela tem que ser mais uma bala no teu revólver. Quando você está no seu revólver do seu currículo. Porque se você usar ela, é muito fácil você ficar dependente do ChatGPT hoje. Como programador, como qualquer outra profissional de marketing, por exemplo. O ChatGPT consegue te gerar copy, consegue te gerar diversas coisas, consegue te gerar o texto que você vai fazer no post do Instagram, um gatilho que você vai fazer numa venda, em algum criativo que você vai pôr no Instagram. Mas ele consegue fazer tudo isso. Então acaba virando uma droga o ChatGPT, porque qualquer hora que você precisa de alguma coisa, você vai lá, ou você tá com algum problema até no relacionamento, você vai lá pro ChatGPT. A gente faz terapia com o chat, entendeu? E aí vira uma muleta, porque aí você fica dependente dele, e aí ele vai avançando e você vai ficando para trás, porque você não tá aprendendo ali, você só tá copiando e colando. Então eu acho que todas as pessoas, não só os programadores, eles têm que ter noção disso, de que tem que ser uma arma, mais uma arma para te ajudar, que você não pode ignorar, porque ela tá aí, se você ignorar você vai ficar para trás também, mas uma arma que ela anda junto com você, uma outra coisa que tá ali do seu lado, mas que você não pode depender só dela. Primeiro porque eu uso muito ChatGPT no dia a dia para programar, e eu vejo que tem muitas coisas que ele faz que é cagada às vezes. Eu até respondo para ele, ô seu burro, né? Assim que faz. Tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho. Dá um resumo ali, só que não é. Você tem que. E às vezes outros programadores, quando você. O programador geralmente, quando ele cria um código, ele pede pro outro. É como se fosse aqui na sua imersão, Jennifer. A pessoa vem aqui falar, você corrige. Outra pessoa dá um feedback. É a mesma coisa, o cara cria um código, aí ele não pode aprovar o código dele. Vem outra pessoa e fala, o seu código está assim, assim, assado, é um dá pitaco no outro. Entendi. E aí você consegue ver claramente quando não foi o cara que fez. Quando foi o robô, foi o ChatGPT que fez. Ver. Consegue, você consegue depois, porque você usa bastante também, e você sabe quando foi a máquina que escreveu e quando foi o cara. Que nem uma legenda. Quando é uma pessoa que escreveu a legenda, quando é o chat, dá pra ver ali, entendi. E isso também para comunicação. Sim, para tudo, né? Mas além da comunicação, o que você acredita que o profissional programador precisa ter para se destacar, para crescer, para conseguir, às vezes, um trabalho fora? Quais outras competências? Eu acho que muito além disso, aí vem uma conversa mais, vamos dizer, mais profunda. Um propósito, ele precisa de um propósito, do que ele quer, como profissional. Como que você descobriu o seu? O meu? Além de viajar, assim, que te motivou a entrar nisso, mas como que você se conectou com o teu para continuar nisso? Então, acho que foram dois passos, foram duas fases. A primeira fase era literalmente porque eu queria conhecer o mundo. Eu acho que é muito mais fácil quando você tem um propósito, né? Quando você tem um propósito, você sabe o que você quer fazer,
as coisas vão acontecendo, as ferramentas que você precisa no meio do caminho, elas vão aparecendo, as pessoas vão aparecendo. É que no começo, principalmente no início da carreira do negócio, eu acredito que o nosso propósito está muito atrelado ao que a gente quer para nossa vida. Sim. Então, eu quero isso, eu quero ganhar dinheiro, eu quero crescer, eu quero viajar, eu quero... Beleza. Só que chega num momento que a coisa vai acontecendo e que você vai preenchendo aquilo, só que se você não encontra um novo sentido, meio que se perde. E geralmente essa segunda virada de chave ali, que você encontra um sentido maior, não tem mais a ver só com você, mas com as pessoas que você vai ajudando através do seu trabalho. Quando que você, sabe? Porque o teu propósito hoje é ajudar esses caras a... Isso. Como que foi isso? E foi... Ontem teve o JK Experience, né? Inclusive o Thiago Wake, eu vou usar da mesma palavra dele. Ele falou, o que te trouxe até aqui, às vezes não é o que te vai fazer chegar no outro nível. E é básica respondendo a sua pergunta. Primeiro foi viajar e depois, quando eu consegui minha primeira vaga lá fora, que também é muito... Na época que eu consegui, não tinha ninguém que falava disso, ajudava os outros a conseguir emprego lá fora. E muita gente falava, você é maluco, você não vai conseguir. Eu já trabalho principalmente programadores mais velhos, que tinham problema de comunicação, e estão lá até hoje. Desculpa, mandei o hate aqui. Tudo bem, tudo bem. E estão lá até hoje. Mas muita gente fala, você não vai conseguir, você está com 4 anos de experiência de casa, de experiência, e você não vai conseguir, é difícil, como é que o cara lá de fora vai te contratar? E aí na época ninguém falava disso, eu procurava a gente no Facebook, achava só alguns gatos pingados que às vezes falava, faz outra coisa. E aí foi quando eu meio que moldei um método meu, foi difícil, passei 2, 3 anos ali fazendo a mesma coisa todo dia, falando no espelho, tentando entrevista, e às vezes ia numa entrevista, só tomava feedback negativo, aí voltava a fazer outra, e planilhava, falava o que eu precisava, procurava o que eu precisava melhorar. E aí depois que eu consegui, foi quando eu tive a virada de chave, que eu falei, eu consegui sem ajuda, né? Claro, muitas pessoas me deram um toque, mas eu consegui meio que ir buscando o meu caminho ali. Pedras, né? Eu fui fazendo a trilha e consegui. Então, quer dizer que eu posso ajudar outras pessoas, eu posso facilitar o caminho de outras pessoas. Legal. E foi basicamente essa virada de chave. E aí eu meio que uni, porque eu gosto muito de programar. Então, eu também falei, não vou largar isso, não vou só ajudar as outras pessoas, porque senão não rola um skin the game também, né? Eu tô ajudando o cara a programar lá fora, mas eu não programo mais. Perde a congruência ali. Então eu vou continuar fazendo isso porque basicamente eu me sinto bem, isso é o que eu amo fazer, mas o que me sustenta isso, que alimenta isso aqui é a vontade de ajudar os outros. Legal. Porque aí chega naquele ponto que às vezes você já tem, com o que você já tem com o seu trabalho, você já consegue as coisas que você quer, às vezes você consegue comprar uma coisa que você queria e volta no ponto. O poder, de você ter o poder de escolha é muito mais importante. Às vezes você fala, eu quero essa oportunidade, não quero, eu posso. É legal você saber, se eu cansar daqui, qualquer dia eu posso ir para outro lugar. E se eu cansar de lá, eu volto. Que legal. Então, mesmo que eu não vá fazer isso, eu ter a possibilidade é outra coisa. É libertador, né? É libertador. Penúltima pergunta, então, pra gente finalizando. Hoje é uma área masculina? Ou tem garotas de programa? Garotas. Ai, nossa, agora fudeu. Aí fica mal. Caralho. Tem. Tá bom. Olha lá, olha rindo pra mim, mano. Ué. Tem. Não, mas eu acho que isso é até um ponto... Ou é machista, ou é uma área... Era uma área... Ainda é. E realmente eu tô muito feliz com o que tá acontecendo na área. E dá até para fazer um paralelo com a comunicação. Porque até então, até 2015, era só homem nessa área. E aí por isso que carrega muito desse machismo nessa área. Né? Que ainda está sendo combatido e que legal que tá sendo resolvido aos poucos hoje. Mas ainda existe muito. Mas enfim, começou muitas mulheres a entrar na área a partir de 2018, 2019. E isso trouxe... E mulher, querendo ou não, ela se comunica melhor. Ela é madura mais cedo que o homem. Então, ela começou a trazer essa maturidade feminina para a área. E muita gente começou a perceber a importância da comunicação, acho que exatamente por mulheres que estavam entrando na programação, na tecnologia em si. Porque tinha mulheres que entravam, elas conseguiam muito rápido
alguma coisa, conseguia galgar níveis muito rápido. Mas era basicamente porque ela se comunicava bem, ela se portava bem, ela sabia o que ela queria. Que legal. E aí eu acho que isso o pessoal que estava em volta começou, pô, tô vacilando. E antigamente você pegava o nerd da garagem, que é o estereótipo, ele só tava lá no computador dele e o cara falava, quer fazer um curso de comunicação, de oratória? Ele ia falar, vai se ferrar. Pra quê, né? Pra quê? Tô aqui ganhando o meu. Aí o pessoal começou a ver que eles estavam levando, né? Eles estavam perdendo a oportunidade. E aí eu acho que esse movimento feminino que agora está equilibrando, tem empresas que é quase 50-50. Nossa, tá equilibrando rápido. Trouxe essa comunicação. Não só isso também, né? Começou a vir pessoas, como a área começou a ficar muito atrativa com dinheiro, para dinheiro, muita gente que não era programador começou a trocar de carreira. Só que eram pessoas mais desenroladas, às vezes um cara que era advogado, ou um cara que já era vendedor. Aí o cara veio com esse know-how de vendas, ele só pegou o técnico, a hora que ele entrou na coisa, ele decolou. Cara. E aí quem já estava lá, foi o que eu falei, quem já estava lá começou, pô, eu tô vacilando mesmo. Tanto que era no começo, quando eu comecei a ajudar as pessoas a ir para fora, eu falava muito de comunicação pro povo. E o povo fala, não, mas eu tenho que estudar mais isso aqui, eu tenho que estudar mais esse negócio. Eu falei, não, você não tem, você já sabe. Até começar a ver outro roubando espaço. E eu peguei esse processo, porque tinha muita gente que falava, não, você não sabe nada, Felipe. E aí, muita gente que depois veio falar, não, você tem razão, né? Era isso que a gente precisava. Que legal. E pra gente finalizar, daria pra continuar, né? Pra fazer um segundo round aqui de JCast. Mas pra gente finalizar, tem o nosso último quadro, que é o momento JCaus na comunicação. Então, um caos, pensou? Pensei. Em algo. Já tá aqui, caos nessa comunicação, um mico, um trauma, algo que aconteceu que você pode compartilhar. Para as pessoas verem que todo mundo passa por um caos na comunicação, entendeu? O que você disse para nós? Lembra que eu citei o chuveiro da startup? Só para eu colocar o contexto. Esse chuveiro era basicamente uma pecinha que você colocava atrás do cano do seu chuveiro. E aí você conseguia conectar com o celular nessa pecinha. E aí você conseguia controlar o seu chuveiro, você conseguia mudar a temperatura, você conseguia cortar a água, tipo, mesmo com a torneira aberta, ele fechava o cano lá e cortava. E aí isso a gente fez para vender para academia, porque tem gente que vai na academia, treina 20 minutos e toma banho de 30. E aí, tipo, eles tinham muita perca de água, a dor deles é que eles tinham perca de água. E nessa época, o meu sócio, apesar ele tem 9 filhos, é esse problema, ele tinha muito problema com água na casa dele, tinha 9 pessoas para tomar banho, mais eles. E aí, a partir dessa dor dele surgiu a ideia de startup, a gente começou a maturar, foi fazendo. E aí eu participei não sei se você conhece o Founder, que é uma aceleradora de startups, eu participei de um capítulo do Founder. O Marlon, inclusive, era um dos mentores. Tem que trazer ele aqui para continuar o assunto aí. De tecnologia, não, o Marlon... Excepcional. Pica, fera. E aí, na época, o meu ex-sócio, como tinha 9 filhos, ele tava louco, ficava em casa, conseguia fazer as coisas. Então, apesar de eu ter pegado a parte de tecnologia, eu assumi tudo também. Eu falei, eu vou treinar marketing, vou fazer tudo. Vou vender também o negócio, e é nóis. E aí, eu tive que fazer pitch, né? Tanto no Founder quanto em rodada de investimento. Aí o primeiro que eu fiz, nossa, foi uma bosta, Dina. Mas em português mesmo? Em português. Em português. Não, mas ia ser uma bosta em português ou em inglês. Mas o que você falou? Na primeira vez, eu falei muito técnico, eu falei que eu vendia um chuveiro, aí o cara não sabia se eu estava vendendo chuveiro, se eu estava vendendo água encanada, qualquer coisa. O cara não entendeu nada que eu queria vender, as pessoas que eu estava apresentando o pitch. Tinha pitch de 1 minuto, de 2, eu fiz várias vezes e todos foram ruins. Não deu certo. Não deu certo. Aí aí foi quando eu falei, pô, eu preciso melhorar muito isso. E aí foi quando eu comecei a treinar pitch no espelho também. E reformular também a forma de vender e apresentar a tua ideia. Aprendeu a lição. Mas foi foda. No primeiro, eu já era cagão pra falar em público. E aí chegava lá, não sabia o que falava e falava que nem um programador, assim mesmo. Tipo, acho que eu fugi da câmera, assim. Mão no bolso, aí olhando assim. Pena que não fez método JK antes. Acho que nem tinha. Não tinha. 2000 Mas,
14. Já para finalizar, lógico, não perguntei nada do paraquedas, então não poderia deixar de pelo menos citar isso aqui. Faça uma analogia, eu falei que eu ia falar. Faça uma analogia entre programação e saltar de paraquedas, porque ele é paraquedista, e aí a gente encerra o nosso JCast. Cria. Eu ia mandar a frase de efeito que eu sempre mando pro povo, que é a mente é igual paraquedas, só funciona se estiver aberto. Nem bosta, mas... Cria uma do zero. Não vale ser o ChatGPT, você que tem que criar. Não, enfim. Eu acredito... Eu comecei paraquedismo, inclusive, só enrolando um pouco mais. Isso, vai, enquanto vai criando. Eu comecei paraquedismo porque eu unia muito com esse propósito de liberdade, né? Total, então foi uma coisa né? que eu gostei. Então foi uma coisa que eu gostei muito, que preencheu minha vida. Tipo, é um esporte que eu faço até hoje. Trabalho com isso também. Inclusive eu falo que teve a última vez que eu vim aqui, que eu tinha que fazer um pitch, eu falei, eu vou fazer pitch de paraquedismo, porque eu tô trabalhando lá também, não quero só fazer de programação. Uhum. Aí eu falei, quando eu subi aqui no palco, eu falei, ó, você sobe aqui, tua boca seca, sua mão fica tremendo, o seu corpo trava, você não sabe o que fazer. E é basicamente a mesma coisa que acontece lá no avião, só que o medo de falar em público é muito maior. É muito maior que você saltar de um avião, eu posso garantir isso. Eu salto várias vezes e quando você vai falar em público, o medo eu acho que é um dos maiores da humanidade, né? Top 3, assim. Pra mim é saltar de paraquedas ainda. O pior. Enfim, mas em paralelo com a programação, eu acho que traz essa questão de coragem e ter ousadia para você se posicionar na sua carreira. Porque eu acho que mesmo que você queira muito conseguir um trabalho lá fora, você precisa também de coragem para dar a cara a tapa e saber que no começo você vai tomar muito não, que no começo você vai falar enrolado, você vai falar muito mal. Eu criei uma agora. Ó, assim como quando você salta de paraquedas, você vai se sentir livre, liberto, como se o tempo parasse. Já peguei. Da mesma forma, se você for um bom programador, que com uma boa comunicação você vai ter essa liberdade para poder trabalhar e sentir isso em qualquer lugar do mundo, tal. Ganhou. Arrasei, isso é você, hein? Muito obrigada por ter participado. Eu que agradeço. Fiquei super feliz. Inclusive, você vai viajar, né? Vou pra Grécia dia 15 agora. Aí, ó, gente. Mas é para um evento de programação. Inclusive desse Mastermind de programadores, que a gente vai fazer um encontro lá. E basicamente é para todo mundo, pra gente ter coerência, né? Como nós somos programadores sem pátria, pra gente não fazer só eventos no Brasil, né? Fazer eventos lá fora. Ah, que legal. E aí a gente vai passar... O amigo meu que estava aqui, inclusive, também ontem, que fechou com vocês. Legal. Hoje programador, dá para trazer aqui. Também vai. Vocês vão juntos. Ai, que legal. Que legal. Obrigada por ter participado. Um prazer, gente. Um assunto muito legal, que eu entendia zero, mas achei o máximo. Quase fiquei com vontade de ser programadora. Não. Não, quase, mas não fiquei não. Mas esse foi mais um JCast, espero que vocês tenham gostado. E eu te convido a encaminhar esse episódio para seus amigos, ou que trabalham nessa área, ou que trabalham com algo técnico, mas para que eles entendam a importância de uma boa comunicação. Independente da área que você atua, você precisa saber se comunicar à altura do seu conhecimento. Muito obrigada por ter assistido até agora. Um beijo, até a próxima.